Olá, alunos de Enfermagem 2, sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de Saúde da Criança e do Escolar. Vamos hoje abordar na nossa primeira videoaula o direito da criança e do adolescente, mais especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido pelo ECA. A gente vai conhecer a fundo partes importantes desta lei sobre os direitos e os deveres que são assegurados para as crianças e os adolescentes do nosso país. Então a gente vê aqui que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, tornou-se lei federal. Então toda lei federal é a lei no âmbito nacional, certo? Que ela tem validade em todo o território brasileiro. No dia 13 de julho de 1990, pela Lei número 8.069, quando aprovado pelo Congresso Nacional e depois foi sancionada pelo então presidente da época da República, Itamar Franco. O objetivo do ECA, na verdade, foi criado para proteger nossas crianças e adolescentes, garantindo aos mesmos todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Este objetivo principal visou efetivamente que todas as crianças e os jovens eles fossem inseridos na sociedade com todos os direitos e deveres como uma pessoa adulta tem, assegurado pela Constituição Federal de 88. E é importante também frisar que todos esses pontos aqui, relacionados à criação do ECA, é para quê? Para que possa despertar em todos os governantes, o direito que a criança tem de crescer e se desenvolver saudavelmente, com todos os aparatos que a lei ela vai assegurar, estes habitantes. Então vejamos como o ECA classifica os menores de idade. Então ele classifica uma criança com a idade de 0, no caso, dia, a 12 anos incompletos. É considerada uma criança de 0 até 12 anos incompletos. E ele passa a ser um adolescente a partir dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos, que é quando ele inicia o período de sua maioridade, certo? O ECA, através do seu artigo 4º, vamos frisar bem aqui, gravar esses artigos importantes que iremos debater na videoaula, que coloca como dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público priorizar a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, tudo isso está relacionado ao artigo 4º, como uma garantia de um direito que todas as crianças e os adolescentes elas devem ter, no âmbito do seu desenvolvimento até a faixa etária da maioridade. Então, direito à saúde, igual para todos. Direito ao lazer, ao esporte, à profissionalização, à educação, à cultura e principalmente o respeito e a liberdade em que ela deve ter dentro do âmbito da sua convivência familiar, como também em sociedade. Vamos agora separar por partes o Estatuto para um melhor entendimento. Então vamos abordar dentre passos importantes alguns artigos mais relevantes que se referem ao âmbito da comunidade escolar. Isso aqui mais envolvendo a comunidade adolescente. Então vamos debater no ponto 1 sobre a violência contra a criança e o adolescente, os diversos tipos de violência em que
elas sofrem desde a violência física, como também a violência psicológica, o uso de drogas, né, que é crescente dentro das escolas, né, e a violência que é praticada também pela criança e pelo adolescente. Porque não é só o adulto que comete violência, mas também tanto a criança e o adolescente ela pode também praticar, né, em virtude da conjuntura familiar que lhe é posta. Às vezes até uma própria desestrutura familiar faz com que a criança ou o adolescente ele cresça rebelde para praticar certos crimes. Então é importante também salientar isso, que vamos debater na nossa videoaula, e que também o ECA ela tem punição para as crianças e o adolescente também que descumprirem regras. Tá certo? Em seu artigo 5º, o que é que nos diz aqui no artigo 5º do ECA? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Nesse artigo 5º aqui, ele frisa um ponto importante, principalmente para os adultos, que não se pode provocar nenhuma forma de negligência, né? Ninguém pode cometer abuso e ficar à escondida, né? Atormentando aquela criança ou aquele adolescente a uma violência psicológica, nem discriminá-la por sua raça, por seu credo, religião, principalmente exploração, né? Porque criança e adolescente em sua faixa etária depende de estar na escola e não de trabalhar, né? Salvo algumas exceções, da própria violência, seja de forma física ou psicológica, algum ato de crueldade ou de uma opressão que acomete as crianças, né? Ou os adolescentes, porque tem medo de o seu pai ou a sua mãe, o seu tio ou o seu padrasto, a sua madrasta cometer alguma coisa, né, que faça com que ele se oprima a falar, né, que tudo isso tem que ser punido, né, pela ação que é cometida como pela omissão, ou seja, pela ocultação daquele tipo de evento que acomete aquela criança, dessas aqui que a gente citou, tá certo? Também com direito de ser punido aquela pessoa que cometer tal ato, certo? Sendo adulto, pode cometer, ir para a cadeia, né, e cumprir a pena. Em seu artigo 56, a gente já pula do 5º para o 56, porque são artigos de relevância para o nosso objeto de estudo hoje, que diz o seguinte: os dirigentes de estabelecimento de ensino deverão comunicar ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é aquele órgão de proteção à criança e o adolescente, tá certo? Então, todos os dirigentes de escolas públicas ou privadas deverão comunicar ao Conselho Tutelar alguns casos, né, que são pertinentes, como maus tratos e ou qualquer tipo de violência envolvendo seus alunos dentro do âmbito escolar, né? Podemos citar aqui a questão de alunos mais velhos de séries maiores provocar violência contra crianças dentro da própria escola. Então isso daí deve ser comunicado ao Conselho Tutelar, e daí o Conselho Tutelar tomar a providência de chamar a família daquele garoto, daquela garota que provocou algum ato de violência contra a criança. Deve também se comunicar ao Conselho Tutelar o caso de faltas injustificadas e de evasão escolar daquele aluno. Seja ele que falta alegando algum motivo de saúde, mas que na verdade não é, né? Seja para praticar algum ato, certo? Que é contra os princípios, né, que o ECA prega, né, como não ir para a escola, mas vai para roubar, vai para fazer alguma coisa de ruim, certo? Ou de evasão, ou mesmo ele não querer ir para a escola porque não quer estudar. Mesmo assim, a escola comunica à família. Quando não vê que a família dá resultado ou dá alguma resposta, comunica ao Conselho Tutelar, certo? Quando é esgotado todos os recursos escolares. Ou quando acontece elevados níveis de repetência daquele aluno. Então, procurar saber o que é que está acontecendo de fato por aquele aluno. Ele não está passando de ano, né? E saber qual o motivo da repetência. Em um primeiro ponto,
né, a se estudar, dentre os 3 que a gente vai ver, está a violência, né? E entender o que é uma violência é preciso dizer que é toda ação ou omissão que prive uma pessoa dos seus direitos fundamentais. É quando você pratica a ação contra aquela criança, né, ou contra aquele adolescente, violentando. E aquela pessoa é privada de ter um direito fundamental, como, por exemplo, ir à rua porque quer estar com os amigos, mas aquela pessoa adulta com quem convive com ela não quer permitir. E ali vai gerando, né, conflitos e aumentando os níveis de violência, principalmente psicológica, para aquela criança ou para aquele adolescente. E para melhor entendermos as formas de violência, vamos dividi-las por tipos. Esse primeiro vamos ver a violência física, né? Aquela violência em que é tocado, né, que comete violação daquela criança ou daquele adolescente, prejudicando a sua integridade física. Então, quais são os indicadores físicos de uma violência física? É através de lesões físicas, como hematomas, né, que a pessoa, a criança ou adolescente aparecer com roxidão, né, em uma parte do corpo, feridas ou fraturas que não se adequam à causa alegada, principalmente quando as crianças, você pode observar que por essa figura ela está amedrontada, aí aparece aqui um ferimento aqui em seu joelho, por exemplo, foi provocado por um adulto dentro de casa, e aquele adulto, por opressão, diz: você não pode dizer para ninguém que fui eu que cometi. Diga que você sofreu uma queda. Porque se você contar para alguém, ou para o conselho tutelar, ou para um delegado, ou para um vizinho, por exemplo, você vai apanhar mais ainda. Então, eles fazem dessa forma, com violência, né, física, permitindo que a criança se prive de comunicar, ou adolescente, de falar o que de fato aconteceu. Na família, o que pode acontecer? Violência física. Quando os pais ou parentes irresponsáveis pela criança e o adolescente utilizam de força física de forma desproporcional, como, por exemplo, a pretexto de corrigir um ato indisciplinado do menor, com espaçamento, queimaduras e etc. É aquele tipo de a criança ou adolescente cometeu algo que para a família, para um parente ou para um responsável, eles consideraram como grave, e eles querem punir através da violência física, né? Podendo até machucar e a provocar queimaduras, certo? E ali ele privar a criança de dizer: não cometa algo dessa forma, não dizer que isso foi porque eu provoquei em você. Você vai dizer que foi você mesmo que me provocou nesse tipo de machucado, por exemplo, né? Quando na rua a criança ou adolescente utilizam de força física de forma para dominar ou explorar. Por exemplo, esmurrar uma criança com a finalidade de atemorizá-la. Isso aí também pode acontecer, a violência física, certo? Na criança, no meio da rua, porque tem pessoas que usam de má fé para querer também provocar o terror, querer provocar uma violência sem precedentes, né? Então, isso daí precisa também ser analisado para os órgãos competentes tomar providência. Ou até mesmo na escola. Pode acontecer quando o professor ou o funcionário utiliza de força física sobre o aluno, mesmo que de forma indireta. Como, por exemplo, privar a criança, né, principalmente, de ir ao banheiro durante a aula, causando-lhe sofrimento físico. Às vezes algum professor não quer permitir que aquela criança vá para o banheiro porque quer por disciplina, mas esquece que aquela criança ela tem necessidades fisiológicas. E mesmo que ela vá várias vezes durante o período de estudo, às vezes o professor se irrita e diz que não vai. Não vai, que é para permanecer na sala para acompanhar os estudos. E aquela criança ela vai, né, criando certo tipo de sofrimento, né, e acaba até por fazer as necessidades até dentro da sala de aula, certo? Isso aí também não pode acontecer em momento algum e que também precisa dar um freio para quem está na sala de aula, tá certo? Como identificar a violência física? Você pode observar aqui nessa figura aqui, o comportamento da criança é totalmente, avessa do que é, na verdade, na prática.
Pois a identificação de uma violência física vai desde o quê? O comportamento da criança e do adolescente, quando ela é violentada fisicamente. Então, se ela é violentada fisicamente por um adulto, ela não vai contar, mas ela pode apresentar agressividade, ela pode ter hiperatividade, aquela coisa de não estar parada no canto, ela sente temor excessivo, ela tem tendência a ficar isolada, ela tem baixa autoestima, tristeza, tem medo dos pais, ela pode até fugir de casa, tem problemas no aprendizado, faltas frequentes na escola, ela alega agressão dos pais, diz que não foi os pais que a agrediram ou o responsável, e relata causas pouco viáveis às lesões físicas. Ela relata que, na verdade, foi ela quem mesmo provocou, ou que sofreu um machucado, mas que, na verdade, isso não foi, certo? Então, quem deve identificar são os profissionais que trabalham nesses órgãos de proteção à criança e ao adolescente, como o Conselho Tutelar, certo? Outro tipo de identificar a violência física é o comportamento da família e da criança e também do adolescente, quando ela é violentada fisicamente. Outra forma é, você pode observar que o alcoolismo, né, de um membro da família faz com que essa pessoa torne-se agressiva, né, e queira descontar toda essa ira do álcool em cima da criança, né? Então é comum pais, padrastos, né, violentarem seus filhos ou seus enteados, né, pela força do álcool. Então, é importante você analisar esse ponto aqui e ver também a identificação do comportamento da criança, que ela também oculta as lesões, ela justifica de forma não convincente ou contraditória. Às vezes ela diz que machucou-se, ou que sofreu isso, ou que sofreu aquilo, mas que não foi aquela pessoa que a provocou. Ela descreve a criança como desobediente, né? Ela abusa de álcool ou de drogas, isso quando envolve adolescentes. O adolescente também às vezes quer descontar. Sofre agressão física, né, pelo adulto, mas quer descontar também na bebida ou na droga. Ela defende uma disciplina severa e tem antecedentes de violência. Isso daqui a gente associa mais aos adolescentes, tá bom? Já o outro tipo de violência, a violência sexual. Então você pode observar aqui o constrangimento nesta figura desta criança ao sofrer violência sexual. Então quais são os indicadores físicos? O que é que a criança ou adolescente apresenta? Apresenta infecções urinárias, lesões e sangramentos, né, em partes dos órgãos genitais, secreção vaginal ou perianal, na região anal, certo? Pode também apresentar doenças sexualmente transmissíveis, pode apresentar dificuldade de caminhar ou enfermidades psicomáticas, principalmente o seu fator psicológico, o temor de que aquele padrasto vai violentar novamente, né, fazendo aquele tipo de opressão e dizer que não é para falar em momento algum para ninguém que aquilo está acontecendo, certo? Principalmente acomete na família, que é quando um pai ou parente ou responsável tem por hábito de acariciar o corpo da filha ou até também do filho, justificando estar dando carinho, o que na verdade isso não passa apenas de uma violação. Dizer que está dando carinho, mas que na verdade sentindo desejos, né? Mas o objetivo, na verdade, é de se estimular sexualmente. Na rua, é quando um adulto impõe à menina de rua esta satisfação aos seus desejos sexuais em troca de proteção. Aquela pessoa vê aquela menina de rua, diz, ó, vou te proteger, mas para isso você tem que fazer relação comigo, né? A criança se sente, né, violentada psicologicamente, mas acaba cedendo por medo. Ou na escola, pode acontecer quando um professor ou a professora assedia sexualmente o aluno ou aluna, aproveitando da sua posição superior ou o professor, né, por se achar que é o dono do pedaço, na condição de adulto e educador. Então faz com que seus alunos eles cedam aos seus assédios sexuais. É comum também isso acontecer envolvendo professores.
Então, qual o comportamento da criança e do adolescente violentada sexualmente? Ela sente falta de confiança no adulto, ela foge de casa, brincadeiras sexuais agressivas, ela se autoflagela, às vezes ela pode até se cortar os pulsos, né, por medo. Ela tem vergonha excessiva e a alegação do abuso, ela nega o abuso, ela tem tentativas de suicídio, ela tem um sono agitado, ou seja, tem sono perturbado, não consegue dormir, acorda no meio da noite chorando, tem comportamento sexual inadequado para a idade e etc. Certo? Isso aqui é de forma geral, para criança e adolescente. Já na família, qual o comportamento da criança e do adolescente quando violentada sexualmente? Oculta frequentemente o abuso, alega dizer que é outro agressor para proteger o membro da família, crê que o contato sexual é forma de amor familiar, sendo que não é, nega à criança o contato social normal, acusa a criança de promiscuidade, a família ou algum membro diz que é a própria criança que está se exibindo, que está se oferecendo, né, para querer se safar, coisa absurda essa de se falar, né? Sedução sexual e ter atividade sexual fora de casa. Então, isso aí são os tipos de comportamento que a criança e o adolescente recebem quando ela é violentada sexualmente dentro da sua casa. Passando para a violência psicológica. Então, você observa aqui. Indicadores físicos da criança e do adolescente. A criança apresenta comportamentos infantis, óbvio, né? Há um descontrole da urina, distúrbio no sono, problemas de saúde como obesidade e afecções na pele. Aparecem manchas na pele, né? Algumas petecas que são pontinhos justamente por conta da violência psicológica cometida. Os atos mais comuns de uma violência psicológica são a criança se rejeitar, ela não reconhece seu valor. De se isolar, afasta a criança e ou adolescente de experiências sociohabituais à idade, privando-a de ter amigos. Isso é quando o adulto ele isola a criança, certo? Violentando-a psicologicamente. Ela aterroriza, ela instaura um clima de medo com agressões verbais, certo? A criança dando-se a ter medo e o adolescente também. Ignorar. Ela não estimula o crescimento emocional e intelectual da criança e o adolescente, sempre colocando ela inferior aos demais. Dizer que aquela pessoa não é capaz, que a pessoa é burra, não nasceu para ser isso, não nasceu para ser aquilo. Então a violência psicológica é preocupante, né? E pode também ser irreversível em alguns pontos. Se corrompe. O que é corromper? É induzir a criança e ou adolescente à prostituição, ao crime e ao uso de drogas, certo? Você vai dizer, ó, você vai se prostituir porque você precisa trazer dinheiro para casa. Você precisa ir roubar para isso, traga dinheiro, né? Vá vender drogas para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Então isso é uma violência para esse tipo de famílias desestruturadas, né? Que acabam induzindo as crianças a fazer esse tipo de crime. Na família, o que acontece quando a criança ou adolescente é violentada psicologicamente? É quando um pai ou parente ou responsável faz comparação entre dois filhos, estimulando o comportamento de um e desqualificando e humilhando o outro. Aquela coisa de achar, gosta mais do mais novo ou do mais velho, sempre inferiorizando o outro, ou seja, desqualificando. Na rua, quando culpa-se a criança e o adolescente em potencial por atos ilícitos, sem que seja dado o direito de defesa ou menos de se manifestar. É quando, tipo, um adulto comete algo ilicitamente e acaba jogando a culpa para aquele menor, para aquela criança ou para aquele adolescente, sem dar o direito de defesa, né? Aí os órgãos vão e acham que é porque é um menino de rua ou uma menina de rua, ela pode ter cometido, e não o adulto, certo? Sendo o contrário. Na escola, é quando o professor ou a professora evidencia limitações de um aluno perante a turma. De que forma? Desqualificando, humilhando, constrangendo aquele aluno no meio de todos.
É quando um professor, ao ser interrompido pelo aluno, que pede para explicar mais uma vez o assunto, né, por ele não ter entendido, aí o professor se nega a explicar e diz: limpe os ouvidos antes de vir para a escola. E se quer saber mais, procure um livro e vá estudar. Então, isso é um constrangimento, né, gigantesco que acaba acometendo, né, uma violência psicológica para aquele aluno ou para aquela aluna. Qual o comportamento da criança e do adolescente violentado psicologicamente de forma geral? Ela sente timidez ou agressividade, tem distúrbio de autodestrutividade, ela mesmo se sente inferior devido à grande violência psicológica, ela tem problemas no sono, ela fica isolada, ela tem baixa autoestima, ela tem abatimento profundo, né? Uma depressão que pode se surgir aí nesse sentido, sente tristeza, tem ideias e tentativas de suicídio, ou se sente insegura e etc. Qual o comportamento da família e da criança e do adolescente violentada psicologicamente? Dentro de casa, a criança é rejeitada, aterroriza a criança, ignora, exige algo em demasia, em excesso, aquilo que aquela criança ou adolescente não pode fazer. Ela corrompe a criança, induzindo a fazer algo errado. A criança se isola, ela define como uma criança má, diferente das outras, que é desqualificando o filho perante o outro, e assim sucessivamente. Temos alguns exemplos reais de violência, certo? Uma delas é a negação do direito à saúde. Então, quando permite que a criança negue o direito à saúde, é porque ela está violando, né? O adulto está violando uma lei que está no artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque deixar de vacinar a criança nos primeiros anos de vida pode prejudicar a criança futuramente. É um crime, né? Negar a manter tratamento de saúde, alegando que aquela criança dá muito trabalho por ser demorado, por ser lento, por ser desqualificado, né? Segundo aquele adulto, né? Sabendo que está prejudicando o crescimento e o desenvolvimento saudável daquela criança. Ela nega o direito à vida, né, que está também dentro do Estatuto da Criança, que a criança tem o direito à vida, né? Então, isso pode iniciar até mesmo na gestação, quando rejeita o filho após a gestação, né? A criança, mesmo sem ter as condições de se entender e se defender, ela cresce rejeitada, certo? Ou exploração do trabalho infantil, priva a criança do lazer e do estudo para poder mandar a criança varrer a casa, fazer atividades domésticas, sendo que é tarefa de adulto, né? Então isso não pode ser privado, esse direito da criança ter o lazer e, né, estudar. Isso daí é alguns exemplos de violências, principalmente psicológica, né? Mas também as outras que a gente viu, como a física e a sexual. Como também a omissão de proteção. De que forma? A família não busca assistência médica para aquela criança que precisa, para o seu filho adolescente. O que é que eles alegam? Que é distante do hospital, ou que não tem dinheiro para pegar um táxi, um mototáxi para levar a criança ou adolescente até o hospital. Aquela criança pode estar sentindo dor, pode estar febril. Então não quer fazer isso, então está omitindo proteção, um direito também que está resguardado, direito à saúde. Como também o uso e abuso de poder para oprimir a criança. Então, nessa figurinha você pode observar aqui, privar a criança de estudar é crime, né? Ameaçar o aluno dizendo, comigo você não vai passar de jeito nenhum. É quando o professor ele usa e abusa do seu poder para oprimir aquele aluno, dizer que ele não tem capacidade de estudar. Como também o tipo de violência é negar o direito à segurança. Ou seja, os pais saem de casa deixando sozinhas as crianças muito pequenas para ir fazer coisa que não deve, né? Em vez de estar cuidando das crianças, não, deixa as crianças chorando dentro de casa sem ter o alimento, né? Porque elas não conseguem fazer, não conseguem se alimentar, e aí elas privam a criança até de um direito que é se alimentar. A negação do direito à educação. Não se pode negar a criança a educação. A família
não oferece condição para que a criança frequente a escola por qualquer pretexto. A família não pode, hoje, em pleno século XXI, dizer que não pode ir para a escola, alegando que precisa trabalhar ou que não tem condições de comprar os livros. Isso aí é pretexto, né? Pois o acesso à educação é universal, certo? E mesmo a criança que não tem condição, a escola oferece, né, todos os materiais necessários para a educação dela. Todos estes tipos de violências cometidos contra a criança e ou adolescente são passíveis de punição, que está lá no Código Penal brasileiro, com direito até à detenção e pagamento de multa, dependendo da gravidade, né, do tipo de violência que acometem as crianças pelos adultos. Então, como todo o Estatuto da Criança e do Adolescente tem direitos e deveres para todos, né, é também estabelecido os direitos e deveres da escola dentro do ECA. Então, em seu artigo 70 do ECA, evidencia-se que professores, servidores e dirigentes de estabelecimentos de ensino público ou particular têm o dever de assegurar os direitos fundamentais da população infanto-juvenil, que é principalmente dar a educação que ela precisa, né, para o seu processo de aprendizagem, o seu crescimento pessoal e também profissional. O ECA prevê um controle externo da manutenção do aluno na escola, para que a própria escola não motive ele a deixar de estudar. Assim, estabelece o dever dos dirigentes de comunicar às autoridades competentes, né, no caso, Conselho Tutelar ou a Vara da Infância e do Adolescente, os casos de reiterados de faltas injustificadas ou de algum tipo de evasão escolar, bem como a ocorrência de elevados níveis de repetência. Então, a escola ela tem este dever de comunicar aos órgãos competentes, quando a família não faz, certo? A escola tem o direito de comunicar ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e do Adolescente, dizer, ó, aquele aluno, aquela aluna, ela está faltando demais, porque a família não diz qual o motivo dela estar faltando, né? Ou de algumas outras coisas, como repetência de ano. Isso aí precisa ser avaliado, analisado pelos órgãos competentes, a fim de saber o que é que está acontecendo com aquela criança ou com aquele adolescente. Em seu artigo 56, parágrafo 1º do ECA, também impõe à escola o dever de informar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, seja de aluno para aluno ou de professor ou de funcionário para aluno, certo? A omissão do professor ou do responsável pelo estabelecimento de ensino em comunicar os casos envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos, ela configura uma infração administrativa, está lá no artigo 245 do ECA, com direito à punição ou até à perda do cargo daquele funcionário dentro do estabelecimento escolar. Então isso aqui é julgado pelo juiz, né? E ele é quem vai definir, baseado no artigo 245 do ECA. Toda escola deverá possuir um regimento interno, descrevendo a conduta do aluno e o que caracteriza a infração disciplinar. Para tanto, cada conduta corresponderá a determinada sanção, certo? Ou seja, punição, seja proporcional à sua gravidade, baseada no ECA, para ter legitimidade perante a justiça, né? Então, acredito que vocês, quando iniciaram a vida escolar aqui na nossa escola, vocês receberam uma cartilhazinha sobre os direitos e os deveres que têm como regras da escola. São as regras de convivência. Então, tudo aquilo ali está embasado em lei, né? Principalmente no que dá legitimidade ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto aos direitos e deveres do professor, devemos enfatizar que, em particular, valem as mesmas observações feitas anteriormente. Dentre os direitos fundamentais já mencionados, em se tratando da relação aluno-professor, o que mais chama a atenção é o direito ao respeito e à dignidade. O professor deve respeitar o aluno ou aluna em sua integridade física, moral e pessoal, certo? Porque o ECA assegura em seu artigo 53, no parágrafo 2º,
o direito do aluno de ser respeitado por seus educadores. O professor tem que respeitar. Tal direito decorre da norma que está lá no artigo 227 da Constituição Federal, de sorte que nenhum aluno pode sofrer castigo físico, pois nenhum professor ele deve cometer algum ato de violência física, seja por qualquer motivo que aparente. O professor desrespeitado pelo aluno em sala de aula não deve travar uma discussão com o jovem, pois sua autoridade poderá se desgastar. Deve levar o fato ao conhecimento da direção do colégio, a fim de fazer aplicar a punição administrativa. E, a depender da gravidade, ainda pode noticiar o ocorrido à delegacia da criança e do adolescente, no caso aqui é o Conselho Tutelar, objetivando a instauração de processo lá na vara da infância e da juventude, que é situado dentro do fórum da cidade, para que seja aplicada as medidas cabíveis com relação àquele aluno ou àquela aluna que desrespeitou o professor, seja de forma física ou seja de forma verbal. Então, como intervir diante de uma suspeita de violência contra a criança e o adolescente? Vamos ficar de olho aqui nesses pontos importantes. Primeiro, manter observação quanto à frequência do comportamento ou o sintoma suspeito daquela criança, certo? Avaliar sempre o comportamento de como ela está, se ela tinha mais apatia, hoje ela está menos apática, então alguma coisa está acontecendo, ou algum sintoma, ver se em decorrência daquele hematoma, como foi que surgiu, para investigar aonde foi que aquilo aconteceu. Não se deve abordar a criança ou adolescente diante dos colegas ou de outros funcionários, isso aqui na escola, para não constrangê-la, porque ela pode estar sofrendo violência dentro de casa, e você acaba sabendo e não quer contar, não deve contar para os demais, que aquela criança ou aquele adolescente fica constrangido. Devemos fazer também, questionar a criança ou adolescente quando as causas diante de um hematoma ou um comportamento incomum, por exemplo, sem falar sobre as suspeitas, tentar com que o seu diálogo seja aberto para que aquela criança não tenha medo e o adolescente e fale, pedindo proteção para que aquilo não aconteça. Deve-se discutir o caso com a coordenação, principalmente para o diretor de turma, o professor deve chegar ao professor de turma, o professor de turma se une à coordenação pedagógica, se reúne em grupo para poder traçar uma saída para a solução desse problema, ou ouvir os pais ou responsáveis sem falar sobre as suspeitas existentes. Chegar para o pai, ou para a mãe, ou para quem for responsável e perguntar o que de fato está acontecendo com aquela criança ou aquele adolescente, para a gente tentar observar se o pai ou responsável está omitindo algum ponto importante nesse caso de violência. E permanecendo a dúvida ou confirmada a suspeita, encaminhar o caso para os órgãos competentes da comunidade, que desenvolve o trabalho de proteção à infância e à juventude. Dentre elas, o SOS Criança, Conselho Tutelar, no caso é o que a gente possui na nossa cidade, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Ministério Público e a Vara da Infância e da Juventude, esses últimos aqui, que possui no fórum da cidade, também você pode se submeter a eles e comunicar o fato. E aí a gente passa para o top 2. Primeiro foi violência, a gente agora passa para o uso de drogas. E é muito preocupante também observar com relação aos adolescentes que fazem o uso desses entorpecentes, que são drogas ilícitas, drogas que ela tem alto poder de manipulação, e que pode fazer com que a criança ou adolescente cometa atos absurdos de violência ou até de assassinatos, para integrar até gangues que acabam submetendo essas crianças ou esses adolescentes a cometer esses crimes. Pois no artigo 81 do ECA, diz que é proibido a venda ou oferta à criança ou adolescente é proibido ofertar às crianças armas, munições ou explosivos,
é proibido venda ou dar bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampido e de artifícios, é proibido vender ou oferecer, revistas e publicações a que alude o artigo 78, principalmente quando envolve revistas e publicações, né, sexuais, né, que é imprópria para menores, ou também vender ou oferecer bilhetes de loterias ou equivalentes, induzindo ao jogo, é proibido. Os primeiros contatos com as drogas têm causas diversas, pois ela apresenta curiosidade. Às vezes tudo o que se quer é provar a droga para brincar com ela. Em outras vezes, tomá-la para fazer como os outros, para não se sentir um frouxo diante dos seus amigos, onde num grupinho todos experimentam e você não. Aí eles testam você chamando de frouxo e você acaba cedendo. Mas não se deve esquecer que as motivações profundas, né, dessa turma são frequentemente a revolta contra o mundo e a familiar, principalmente quando tem a desestrutura familiar. A vontade de transgredir, de fazer o proibido e a necessidade de uma satisfação imediata, pois é o que a droga ela dá como efeito para que ele adquira, vamos dizer, plenos poderes, entre aspas, né, quando está sob o efeito da droga. Para termos um maior entendimento sobre as drogas utilizadas pelos jovens, classificaremos em 3 grupos. Aqueles que fazem o uso das drogas mágicas, que têm efeito imediato, né, que traz felicidade instantânea para aquela criança ou aquele adolescente. Ela se induz à embriaguez, apresenta estado de êxtase, né, que é quando se diz está doidão, né, está sentindo a maior felicidade do mundo. Causa ilusões. Eles veem alucinações, despersonalização. Às vezes ele tem até uma imagem negativa de si, mas quando ele passa a usar esse entorpecente, ele se acha melhor, ele se diz se transformar, né, e passa a ter uma imagem positiva daquele efeito daquela droga. Ele sente viagem fora do tempo, diz que está viajando, está flutuando, com a suspensão do real cotidiano. As mais comuns, as chamadas drogas mágicas, que provocam todos esses sintomas aqui, é o chamado, a droga LSD, que é uma droga de potência, né, que causa depressão no sistema nervoso e faz com que ele sinta essa sensação de bem-estar, assim também como o chá de cogumelo, que tem o mesmo efeito do LSD, porém em menos potencial. E como identificar os sintomas mais comuns? A criança ou adolescente faz uso de drogas, ela apresenta alucinações, né? Vê pessoas falando com elas onde na verdade não é, né? Sente delírios, tem confusão mental, tem dificuldade de raciocínio, ela ri e chora ao mesmo tempo, tem atitudes impulsivas, faz coisas que nem mesmo a sua mente manda ele fazer, mas ele acaba por efeito da droga e de forma irracional, sente calafrios, tremores, sudorese, soa bastante, tem linguagem incoerente, às vezes não diz coisa com coisa, fica com a pupila dilatada, né? A pupilazinha bem maior do que aos demais quando está normal, tem reação de pânico, como sensação de deformação no corpo, né? Diz que o corpo está aí, está aquilo, sendo que na verdade não está, apenas por sensação e reação da droga, e também nos objetos. Diz que os objetos têm vida, coisa do tipo. Já a droga lícita, né, é aquela droga que ela tem efeito potencial menor, né, mas que ela pode também provocar dependência, que são elas. O álcool, que é a bebida, e o próprio tabaco, né, que é a nicotina, o cigarro, o charuto. Diferente da droga ilícita, né, que é a maconha, cocaína, a êxtase, o LSD e etc. O álcool, né, tem a sua composição o etanol, que é o que? A cerveja, o vinho, a cachaça, o uísque, o conhaque e etc. Ela tem alto potencial de dependência física e psicológica, isso em alguns casos, quando
há um aumento da sua dosagem, né? Pois a gente sabe que tudo que é em excesso, ela compromete, ela faz mal, certo? Assim como as drogas ilícitas. E o próprio tabaco, que é o cigarro e o charuto, que é produzido pela nicotina, né? Que é uma substância dependente, que também tem alto potencial de dependência psicológica e moderada para a dependência física. A pessoa torna-se viciada, né? Aquele sempre está tragando, né? Para dar a sensação de bem-estar. Já o comportamento típico do adolescente usuário de droga dentro da unidade escolar ele apresenta queda do rendimento escolar, ele tem falta de atenção na sala de aula, que é como se estivesse só de corpo presente, mas o pensamento está bem longe. Ele apresenta desqualificação do professor, dos colegas e dos agentes públicos, que é os funcionários da escola, né? Acaba desqualificando, dizendo que ninguém daquela escola serve para nada. Ele torna-se agressivo, fala palavras de baixo escalão, está sempre irritado, ele desafia as autoridades da escola, ele é apático, né? Passivo, ele não quer estar com ninguém, sempre está de mau humor, tem atrasos frequentes em todas as aulas ou em algumas delas, principalmente no primeiro horário e após o recreio, que acaba fugindo da escola e não retorna mais. Ele apresenta inquietude, né? Ele não fica quieto, hiperatividade, mexe-se o tempo todo, conversa muito, solta risos imotivados, que é aquele tipo de sorrisos debochados, certo? Ele tem mudança no comportamento e nos relacionamentos, principalmente em grupos de amigos ou colegas. E tudo isso aí prejudica o seu rendimento escolar. Já o ponto 3, já é o tipo de violência que é praticada pela criança e pelo adolescente. Sabendo este que, provocando este tipo de violência, eles são passíveis a algum tipo de punição, tá certo? Então a criança e o adolescente, eles não cometem crime. Quem comete crime são o quê? Os adultos. Perante o que diz o Código Penal Brasileiro e que está em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança ela pode fazer qualquer ato de atrocidade, mas não é configurado crime. É configurado o quê? Um ato infracional, certo? Se, por exemplo, assassinou uma pessoa, ele não cometeu crime, ele cometeu um ato infracional, tá certo? Isso é o que determina a lei para os menores de idade. Os atos infracionais mais comuns acometidos pela criança e o adolescente é o quê? Primeiro, apologia ao crime. Então, no artigo 287, a apologia ao crime é o quê? Fazer publicamente de fato criminoso ou de autor do crime, né? Tem criança e tem adolescente que passa a ser chefe de gangue, né? E fica sendo o manda-chuva, né? E manda as pessoas até maiores de idade do que elas a cometerem. Então, ele faz apologia ao próprio crime, sendo que ele não provoca o crime, ele provoca o ato infracional. E aqueles adultos que submetem aos mandados dele, esses sim provocam o crime. Outro tipo de ato infracional, ameaça. Em seu artigo 147, a criança e o adolescente ameaça alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Tem criança e adolescente que ameaça, porque está portando arma e acha que tem o direito de fazer o que bem entender, né? Acaba ameaçando e a pessoa sente medo. O atentado ao pudor, que é no artigo 214, que é quando criança e adolescente constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a prática de permitir que com ele se pratique algum ato libidinoso, diverso dentro da conjunção carnal. Isso aí está relacionado a algum tipo de violência sexual, que mesmo a criança e o adolescente, não tendo pleno poder de consciência, ele pode também constranger alguém a querer praticar o ato sexual com ela, certo? Porque também acha que porta arma, acha que pode também induzir aquela pessoa a fazer o que bem entender. O crime contra a honra, ela se classifica em calúnia, no artigo 138. Pois caluniar alguém, falar mal de alguém
imputando-lhe falsamente fato definido como crime, ela é configurada como crime contra a honra. Falar mal daquela pessoa, inventar coisa que não deve, por aquela pessoa não ter cometido, é um ato infracional acometido pela criança e o adolescente, que é no artigo 138, classificado como a calúnia. A difamação, em artigo 139, está muito associado à calúnia, que é difamar alguém. Também prejudicar alguém por conta da reputação dela, né? Dizer que aquela pessoa não presta, que ela é prostituta, que ela é ladrão, que é assassino, que faz o que não presta, imputando-lhe o fato ofensivo à sua reputação, é configurado dentro do ECA como difamar outro. Está onde? No artigo 139. Injúria é outro ato infracional cometido pela criança e adolescente, que está no artigo 140, que é injuriar alguém, oferecendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, quando é calúnia, difamação ou injúria, são todos os aparatos que relacionam a forma como aquela pessoa ela é difamada perante outros, né? Para se satisfazer o bem coletivo, certo? Diz assim, aquele cara ele saiu do bando porque ele não foi contra, ele não seguiu as nossas regras, então nós vamos colocar para fora e vamos acabar com a reputação dela. Então isso é a mesma forma de injúria, de injuriar alguém, certo? Seja ela para oferecer a dignidade ou não, ou o decoro, ou seja, para expulsá-lo daquele grupo. Outro ato infracional, o dano, em seu artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, bens públicos, né? Destruir bens públicos é um dano que pode ser, né, configurado como ato infracional no artigo 163. Estupro, em seu artigo 213, constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência ou ameaça grave, ou grave ameaça, né? Essa violência sexual na qual se configura como estupro se for cometido por criança ou adolescente, isso aí sendo um ato infracional. Exposição ao perigo, no artigo 132, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, né? Seja através de ameaça de apontar uma arma, né, expondo ao perigo, ou algum outro tipo de dano, ou alguma arma branca, como faca, ou um punhal, né, ou qualquer coisa do tipo que venha prejudicar sua integridade física. Incêndio, em seu artigo 250, causar incêndio, expondo perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outro, é também configurado um ato infracional cometido pela criança ou adolescente. Explosão, em seu artigo 251, expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho ou de uma dinamite, engenho seja qualquer artefato explosivo ou de uma substância de efeitos análogos, que o quê? Que provoque fogo, né? Que acabe prejudicando a segurança ou a integridade daquela população que está próxima, certo? Homicídio é um ato infracional, no artigo 121, matar alguém. Porte de arma e uso de artefatos explosivos. Então, em seu artigo 19, é um ato infracional. Portar arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, né? Ou tiver munido de balas, de artefatos, né? Principalmente criança ou adolescente que não pode portar arma, a não ser adulto e que seja legalmente, né, tendo a licença para usá-la, o porte de arma. Lesão corporal, em seu artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, né? Seja através de um simples jogo de futebol, né, com a intenção de querer machucá-lo, isso aí configura como uma lesão corporal, seja grave ou não. Porte de droga, no artigo 16, adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentada. Então a gente sabe que no nosso país
portar droga é crime, né? Então, seja para adulto, sendo um crime, com punição à detenção, ou ato infracional para criança ou adolescente. Roubo, em seu artigo 157, subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência àquela pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Quando você porta uma arma que você vai imediatamente a uma residência com a finalidade de roubar, e você vai apontar aquela arma, aquela pessoa não vai ter resistência, né, perante a arma que você apontou para ela. E vai praticar aquela violência, né, psicológica daquela pessoa, fazendo com que ela dê aquele objeto, aquele dinheiro que ele tem como sedução por aquele tipo de objeto ou valores, né, financeiros. Sedução. No artigo 217, seduzir mulher virgem menor de 18 anos e maior de 14 anos e ter com ela conjunção carnal, se aproveitando da sua inexperiência ou da sua justificativa de confiança, é sedução. Então é um ato infracional se for cometido por adolescente ou também por criança. Tráfico de drogas. Artigo 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é configurado como tráfico de drogas, né? Com pena de detenção para crime envolvendo adultos e ato infracional envolvendo criança e adolescente. E a Lei de Contravenção Penais, no artigo 61, que é, na verdade, o quê? Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Você chegar e ofender aquela pessoa onde ela está no seu direito de ir e vir e ali tirar o seu sossego. Então isso aí é uma lei de contravenção penal que está no artigo 61, configurado como ato infracional para criança e adolescente. Então, saindo de todos esses atos infracionais, nós vamos ver quais são as medidas protetivas para o tipo de ato infracional cometido pela criança ou pelo adolescente, né? Que são as punições que pode dar para essas crianças e adolescentes que cometem esses tipos de atos infracionais. Então, quando o ato ilícito for praticado por uma criança ou adolescente, o ECA determina a aplicação de medidas protetivas, como encaminhar aos pais ou aos responsáveis para tomar providência, orientar e dar apoio e acompanhamento temporário, seja um profissional da área, do Conselho Tutelar ou um assistente social. Principalmente matrícula e frequência deve ser obrigatória em estabelecimento de ensino. Ela deve estar obrigada a ir para a escola. Ela tem que ser incluída em programas comunitários ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente, né? Ele tem que fazer essas atividades, né, comunitárias. Inclusão em programas comunitários ou oficial de auxílio, de orientação ou de tratamento a alcoólatras e toxicômanos, que é o uso da bebida e o uso da droga, né, para a desinfecção dela. E as medidas socioeducativas são: o ECA prevê a aplicação de medidas socioeducativas para o adolescente autor de ato infracional. Trata-se de atuações mais rigorosas, diretamente dirigidas ao adolescente e à sua família. Qualquer das medidas de proteção já referidas pode ser aplicada de forma cumulativa. E ao aplicar as medidas socioeducativas, deverá ser sedimentadas em caráter pedagógico e em nenhum momento podem perder de vista a sua natureza educativa, no sentido de buscar a reintegração familiar e comunitária para o jovem que cometeu o delito de acordo com a gravidade do fato.
E aqui a gente encerra a nossa videoaula, foi um tanto longa, mas que foi muito importante da gente debater todo o direito da criança e do adolescente, né, dando-lhe plenos poderes a ir e vir como pessoa, respeitando a sua integridade, né, física, mental e social, e inseri-la dentro do contexto familiar e comunitária para que ela cresça de forma saudável, né, e seja um homem ou uma mulher de bem na sua integridade. Então, no mais, estarei à disposição de todos para as eventuais, né, dúvidas, e podem me procurar sempre que for necessário, no privado ou em grupo. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.